dia que o Senhor já fez, seja o que for, eu vencerei. Somente a ti esperarei, com meu louvor te alegrarei. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei tua graça e teu amor, amor infalível, eu te agradeço. Quando estou mal, me põe de pé, firme estarei, minha rocha és. Eis-me aqui, amado meu, teu filho sou, tu és meu Deus. Grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei tua graça e teu amor, amor infalível, eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito, me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível, eu te agradeço. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei tua graça e teu amor, amor infalível, eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito, me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível, eu te agradeço. Maravilhoso, Pai, estar na tua casa te louvando, adorando o teu santo nome, amém? Vamos continuar agradecendo ao Senhor Jesus, amém? Pra dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua. Então vou levantar as minhas mãos e louvar
que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando um aleluia, aleluia. Em resposta a ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Em resposta a ti, a uma ação, Me render aqui. em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração, em Meu coração, não se envergonhe e cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe e cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe e cante esta canção, Pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Iniciamos mais um domingo na presença de Deus.
E você está aqui. Nós estamos aqui. E eu sei que isso é um grande motivo para nós estarmos agradecendo ao Senhor e louvando o seu nome. Estamos aqui com vida, com saúde e podemos ainda ver cenários lindos que o Senhor tem para mostrar para cada um de nós. Então vamos aplaudir ao Senhor, que o Senhor tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, primeiro Evangelho, capítulo 10, nós vamos ler o verso 16. Mateus 10, 16. Nos diz assim o texto: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, como Jesus ensinou neste verso, nós somos ovelhas enviadas para uma matilha de lobos todos os dias. Então, pense nisto. A ovelha briga com o lobo. E ao mesmo tempo que o mestre nos mostra a situação, ele mesmo nos instrui. E ele diz: ser prudente como a serpente e simples como a pomba. Como é o comportamento de uma serpente? Eu estava contando há uns dias atrás para as minhas netas uma história verdadeira que aconteceu com uma serpente que entrou numa das nossas casas. Enfim, mas lembrando disso, eu trouxe esse versículo que fala sobre serpente, sobre pomba, para nossa reflexão nessa manhã. Então, a serpente, ela fica escondida e ela dá o bote quando necessário, quando ela se sente ameaçada ou quando ela está em busca por alimento. Agora, a pomba, por sua vez, ela está nas praças, ela está no meio das pessoas. E elas se alimentam dos grãos que as pessoas jogam. E vez por outra, elas estão no meio da rua, preste atenção, estão no meio da rua, bicando algo, até que um carro vem em sua direção. E o que ela faz? Ela bate asas em retirada no tempo exato. Então, simplicidade as define. E quando o mestre ele nos indica que sejamos como a pomba, ele está nos orientando a sermos simples. Mas ele coloca também algumas outras situações para a gente. Nós temos que depender dos cuidados de outrem, quando necessário. Mas, acima de tudo, a termos a sabedoria de bater asas em retirada quando há perigo. E além disso, ele nos adverte a termos o cuidado de sermos prudentes como as serpentes. Então nós precisamos manter-nos cautelosos, aguardando o tempo certo de agir, de forma a agirmos e reagirmos da maneira mais certeira possível. Mas eu deixo aqui mais uma dica da Palavra de Deus, como resposta às suas perguntas que talvez estejam na sua mente agora. Tiago 1,5, que fala sobre a sabedoria. E diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente,
e nada lhes impropera. Quer dizer, ele não censura por você pedir sabedoria. E termina o verso dizendo assim: e ser-lhe-á dada. Então vamos buscar sabedoria de Deus para todas as coisas no ano de 2026. E o Senhor vai nos mostrar o que fazer, o que dizer e como viver. E nós podemos contar com Ele para revelar-nos a sua presença. Então eu desejo a todos vocês um abençoado 2026. Amém. Amém. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir, Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir, Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito sim que Deus vai fazer.
impossível em meu viver. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Vamos cantar junto essa parte daqui do refrão? Vamos? Deus vai cumprir? Deus vai cumprir os Eu sei que você tem sonho, irmão. Talvez algum sonho que você não realizou em 2025, mas Deus vai realizar conforme a sua vontade esse sonho na tua vida esse ano. Um sonho de cura, um sonho de milagre. Um sonho impossível, mas para Deus não há nada impossível. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Eu acredito. Acredita, irmão. Acredita que o Senhor Jesus vai fazer pela tua vida esse ano de 2026. Aleluia. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito. Eu acredito, Pai. Eu acredito nas coisas maravilhosas que o Senhor vai fazer nas nossas vidas aqui, Pai. Na vida dos meus irmãos aqui da Batista Filadélfia, Senhor Jesus. Tantas bênçãos que vai ser incontáveis, Pai. O impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. E dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Poder sentar, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Quem é você? Som. Você crê que Deus vai fazer o impossível sobre a sua vida, meus irmãos? Amém. Então fique em pé novamente. Eu queria orar. Levante sua mão comigo. Essa é uma palavra profética, mas é a palavra de Deus. Então nós não estamos aqui inventando nenhuma palavra, já foi falado pelo louvor e adoração. Mas nesse momento, você vai levantar a sua mão, já como um propósito. Deus, o Senhor vai operar muitas coisas, e o impossível na minha vida, na casa da minha família todos. Em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por este momento de culto, aonde podemos celebrar, Senhor Jesus, a Tua presença, a presença do Teu Espírito. Levantamos nossas mãos com uma atitude de fé, de confiança, de que o Senhor tem grandes coisas, e certamente aquilo que é impossível para nós, o Senhor é Deus que vai estar agindo, e o Senhor vai estar abrindo caminhos, o Senhor vai estar fazendo coisas extraordinárias, a fim de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Assim nós oramos, Pai, e receba a nossa gratidão, também nossos aplausos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, amém.
você já recebeu em suas mãos um presente. O Senhor mesmo já deu esse presente para você. E eu creio que quando a gente recebe o presente, ganha esse presente, a gente fica muito feliz. Então, vamos nos alegrar e vamos dizer para o Senhor: Senhor, estou feliz por isso que o Senhor já me deu. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Você pode tomar assento. Louvado seja o Senhor. Jesus provou o seu amor por mim. No Calvário isto aconteceu. A sua vida entregou na cruz, a fim deste amor revelar. Ele quer que eu o siga cada dia. Não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu. O seu amor eu aceitei, enfim, e tudo novo se tornou pra mim. Eu vivo agora só pra seu louvor e o seu amor compartilhar. Ele quer que eu o siga cada dia. Não me deixa só, mas estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, filho meu. Assim ele é fiel e cuidará de mim. Que grande amor, o amor de meu Jesus. Assim ele é fiel e cuidará de mim. Que grande amor, o amor de meu Jesus. Ele quer que eu o siga cada dia. Não me deixa só, estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu. Não te deixarei, filho meu. Não te deixarei, filho meu. Glória a Deus. Mais uma vez, fiquem bem, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vamos meditar na palavra. O Senhor tem falado comigo. Sabe que nós estamos iniciando esse ano
E muitas coisas certamente vêm às nossas mentes, nosso coração. A gente faz reflexões em relação ao ano que passou, mas pensamos para o futuro. Você sabe que nós pensamos muito no que está para frente do que nem sempre aquilo que já aconteceu. Então nós precisamos também nesse momento pensar e dizer: Senhor, eu quero de fato viver a Tua palavra, viver os Teus sonhos, os Teus projetos para a minha vida. E nós fazemos tantos sonhos e tantos projetos, mas precisamos entender que tudo vai segundo a direção de Deus. Então aquilo que eu vou estar ministrando nessa manhã, meus irmãos, é algo que Deus ministrou ao meu coração primeiro, e eu tive várias lembranças de coisas que aconteceram, e aonde eu estava, e como eu estava naqueles momentos. Então eu quero que você abra aí a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28. A princípio nós vamos ler 28 e 29 só. Depois vamos adentrar um pouquinho no contexto e em algumas aplicações para essa manhã. Evangelho de João, capítulo 10, 28 e 29. Diz assim a palavra do Senhor: Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão. Ele está se referindo às ovelhas. Ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém pode tirar da mão dele. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, estamos aqui nessa manhã, mais uma vez, na dependência do Senhor, na dependência da ação do Teu Espírito, e aquilo que o Senhor quer ministrar, Pai, sobre as nossas vidas, que o Senhor tenha liberdade, em nome do Senhor Jesus. Que haja aqui, certamente, os milagres do Senhor, milagres que o Senhor só a pessoa sabe que precisa, e por isso nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, amém. Você pode sentar-se. A palavra de Deus ao meu e aos nossos corações nessa manhã. Meus propósitos nas mãos de Deus. Fala comigo. Meus propósitos nas mãos de Deus. Mais uma vez. Meus propósitos nas mãos de Deus. Meus irmãos, esse versículo, naturalmente que tem todo um contexto, o Senhor está tratando em relação às ovelhas. E por que ele fala aqui nesse capítulo sobre as ovelhas? Eu não vou entrar na questão, e não vou falar totalmente sobre as ovelhas, mas o contexto em si. Porque as ovelhas, elas não têm uma ação, elas não reagem muitas vezes, elas são dependentes. E aí é um contexto aqui de incredulidade dos judeus, e também outra questão, o Senhor Jesus mostrando que o inimigo das nossas vidas, que você muitas vezes vê, porque às vezes está bonitinho na sua frente, e você acha que está tudo bem, e hoje nós temos uma filosofia de felicidade. Se a pessoa está feliz, não importa o que ela está fazendo. Mas isso tudo também é uma ação, muitas vezes, que procede do inferno, do inimigo. Então o Senhor Jesus está também mostrando que Ele tem o poder e o controle sobre as situações. Por isso ele vai dizer, ele fala ali no versículo 10 desse capítulo, que o ladrão vem para roubar, matar, destruir. Então nós entendemos assim, são situações que nós não temos controle, são situações que nós dependemos e precisamos de uma mão poderosa. E quando eu pensei sobre essa questão, fiquei lembrando das mãos que me abençoaram ano passado. Porque as mãos de Deus aqui, meus irmãos, lembre-se que Deus é Espírito. O texto está falando de mãos para nosso entendimento, para nossa
racionalidade. Por isso, ele fala das minhas mãos. Então nós que estamos nas mãos do Senhor, você pode entender e crer nisso. Nós temos uma segurança inabalável, porque quem está dizendo, quem está sustentando, quem está prometendo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, a ação através do Espírito do Senhor Jesus que se entregou por nós. Aqui mesmo ele diz, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, e fez isso. Então hoje nós celebramos, daqui a pouco vamos fazer isso, celebrando a ceia, o Senhor ressurreto, vivo, poderoso, glorificado, para que nós, mais uma vez, a nossa fé seja renovada nessa manhã. Você pode estar em algumas circunstâncias tão difíceis que você às vezes não entende o quanto isso é poderoso. E quando o Senhor Jesus faz isso, então, Ele vai contra aqueles que se opõem às suas ovelhas. E diz, elas são minhas ovelhas. Diga comigo, obrigado, Senhor. Eu sou a sua ovelha. Porque tudo, meus irmãos, todos os planos e projetos, parte da onde você está, do que você é. E aonde que nós estamos e o que somos em Cristo Jesus. Nós temos tantas situações. E eu comecei a lembrar, vocês sabem, dia 9 de junho, mais uma vez me lembrando e relembrando, mãos que impuseram sobre a minha vida, mãos que me ajudaram naquele dia. Depois, agora também, irmãos que oraram, tanta gente. E eu digo para você, as suas mãos podem ser usadas pela sua oração. Por quê, pastor? Porque a oração vai aonde você não vai, não pode ir. Você pode orar para uma pessoa que está lá no outro continente. Você pode orar para uma pessoa que não está perto. Então a oração é uma mão, a mão de Deus. Quantas pessoas que às vezes eu passo uma mensagem, estou em oração, orei por você, e a pessoa naquele momento recebe algo de Deus. Não porque eu orei, mas porque o Espírito de Deus falou com essa pessoa. Então nós temos aqui uma expressão do Senhor Jesus dizendo, olha, nem diabo, nem inferno, nem poderes, nem trevas, nem o mundo, nem a filosofia, nada pode tirar das minhas mãos. Mas isso significa que eu preciso permanecer nas suas mãos, permanecer nas mãos do Senhor Jesus. E eu pensei um pouquinho nos propósitos. Você sabe que nós temos a humanidade, de uma maneira geral, a nossa humanidade faz pensamentos e propósitos e sonhos. Aqui nós temos jovens, que certamente os propósitos de vocês, aqueles que já estão na faculdade, é terminar uma faculdade, é casar, você tem uma família, vocês têm tantos propósitos, todos nós temos. E eu lembro, então nós temos aqueles propósitos assim, que você tem consciência do que você quer, mas tem propósitos que você nem sabe, você nem imagina. Eu digo assim, com 11 anos, quando eu tive um corte no meu pé esquerdo por causa de um caco de vidro lá no meio do mato, um lugar longe, até chegar no hospital, naturalmente perdi muito sangue. Então, quando eu estava para desmaiar, minha mãe falou assim, Senhor, meu filho está nas tuas mãos, você tens um propósito para a vida dele, salva agora. E estou aqui por causa dessa oração, eu creio. Então há propósitos que você nem sabe, mas Deus tem. Então eu quero que você nessa manhã tenha consciência disso. Senhor, o Senhor tem um propósito para a minha vida. Amém? Amém. Diga comigo, Senhor, eu agradeço. O Senhor tem um propósito para a minha vida. Sabe que às vezes são propósitos que você nem sabe. Porque eu não sabia. Em 1980, quando nós casamos, estávamos fazendo faculdade, e aí planejamos como casal. Vamos terminar a faculdade, e depois que a gente estiver mais estabilizado financeiramente, como todo mundo pensa, né? Sempre pensando na sua estabilização, coerente, pensando, é correto. Aí vamos ter filhos. Passaram os anos ali, terminamos a faculdade, falamos, bom, agora a pastora que queria filhos, por ela tínhamos assim uma meia dúzia de filhos. Por ela tinha. E aí aconteceu que eu fiquei doente. Foi feito exames e o médico falou, olha, podem adotar.
Mas quando ela recebeu a notícia do médico, eu já falei essa expressão aqui, é claro que ela sentiu um impacto muito forte e disse: a minha fé me permite crer que o meu Deus me dará filhos. Ela tinha uma palavra de Deus. Por isso, jovens, irmãos e famílias, você precisa ler a Bíblia, porque é pela palavra de Deus que você vai ter palavras proféticas, é pela palavra de Deus que você vai ter revelação, é pela palavra de Deus que você vai se firmar nos seus propósitos. E diante disso, nós, naturalmente, que daí não foi tão rápido, foi algum tempo, anos, orando, chorando. E assim, nós tínhamos propósitos, mas Deus queria trabalhar em cima de nós, ou através das situações, para que nós fôssemos mais perto do Senhor. Porque cada vez que orávamos, como eu já falei, quando eu trabalhava em São Paulo, naquela época, eu tinha que sair de Santos, de segunda a quinta, todo dia, de manhã, e ela ficava chorando, chegava à tarde, ela estava chorando, e chegou um domingo que eu falei: Senhor, falei: bem, vamos orar, novamente. Dobramos o joelho, lá na nossa cama, e eu falei para Deus: Senhor, eu me sinto no ar, eu não estou sentindo nenhum ponto, não sei aonde mais falar com o Senhor, por favor, meu Deus, ouve o nosso clamor. E aí na segunda-feira fui para o trabalho, e ela naquele dia fez um exame, um primo, porque ela nem queria mais ir em médico, porque eram tantos exames que fazia e tudo dava errado. E ela me ligou: bem, estou grávida. Os planos de Deus, meus irmãos, segundo o propósito que Deus tem, Ele cumpre com a sua palavra. Muitas vezes nós não cumprimos com as nossas palavras, não cumprimos com os nossos compromissos, mas Deus é fiel à sua palavra, e Ele cumpre com a sua palavra. Se Ele está dizendo aqui, o Senhor está dizendo: elas estão nas minhas mãos, e ninguém vai arrebatá-las, ninguém vai arrancar delas, é a palavra do Senhor Jesus. Então nós estamos aqui hoje para dizer para você: continue firme, os seus propósitos, e apoie os seus propósitos diante de Deus, coloca para o Senhor. Naturalmente que depois, quando nós viemos para Curitiba, isso foi em 1996, 86, aí a pastora está grávida outra vez, aí nasceu a Evelyn. Oh, glória a Deus. São sonhos e propósitos que vão acontecendo segundo o propósito de Deus. Aí ela se animou, falou: opa, já vem duas, então pode vir mais agora. Mas aí parou, ficou só a Evelyn. E depois começou a casar, e aí ela começou: ai, bem, preciso de neto, preciso de netos, quero netas agora. E começou nessa busca e oração, só que não podia falar, meus irmãos. Você não pode, né? Os pais têm que ficar quietinhos. De repente, passado 9 anos, 8 anos, vocês sabem da história, nós fomos para Portugal fazer um teste lá, um exame, e voltamos, e a nossa filha, no domingo à noite, veio e falou: mãe, eu tenho um presente para te dar. A pastora falou: não, eu tenho um presente que eu trouxe para você. Não, mãe, deixa eu dar o presente primeiro. Aí ela pegou e falou: tá bom. Ela trouxe um pacote, e a pastora abriu, tinha roupinha de bebê. Dá para imaginar o pulo o grito que a pastora deu, foi muito grande. E aí veio a nossa primeira neta, a Lucy. E depois veio a Lise. Nós regozijamos no Senhor. E ficamos nesse tempo de alegria, porque é maravilhoso, meus irmãos. Os filhos, os netos, isso tudo é a herança do Senhor. Seus filhos são a herança do Senhor. Quem são pais aqui, levanta as mãos, quero ver. Seus filhos são a herança do Senhor. Não é qualquer coisa, meus irmãos. Veio do céu. E aí estamos agora só desfrutando. E chega um dia desse, a Evelyn vem assim: mãe, eu estou grávida novamente. Agora são a terceira, hoje ela faz 1 mês da nossa netinha. Meus irmãos, então são experiências pessoais. Sabe, experiências. E eu queria dizer para você, olha, Abraão está lá com a família dele, certamente num bom tempo, familiares e ligados e tudo mais. E Deus fala para ele assim: vem,
tenho algo para você. Você vai ser pai de muitas nações. Meu Deus, mas a mulher dele era histérica. Não podia ter filhos. Estéril. Obrigado, corrija-me. Então, meus irmãos, veja assim que Deus, aquilo que está impossível para nós, aos nossos olhos, aos nossos pensamentos, aos nossos conhecimentos, mas para Deus não. Ele pode ter algo para vocês. Nós temos gente aqui dentro do nosso meio, que de repente tem algo tão extraordinário que só você vai saber depois, porque Deus revela. Isso vem acontecendo em todos os homens de Deus. Se você for entrar na história, você vai ver que todos eles, muitos eram ali, pastores de ovelha, Davi e tantos outros. Mas e como? E Deus tem sempre grandes coisas. Então diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço e creio que o Senhor tem grandes coisas para a minha vida, para a minha família. Pode aplaudir o Senhor Jesus, porque isso é fato. Ele tem grandes coisas. Ele é Deus. Ele é Deus. Aleluia, Senhor Jesus. E aí, diante disso, meus irmãos, vamos pensar nessa palavra. E eu quero olhar agora para os propósitos dentro dos sofrimentos. Ana, uma mulher, lá em 1 Samuel, você pode ler depois, que sofria anos, porque ela não tinha filhos. E a outra concorrente tinha filhos, e sempre provocava a Ana. Então ela tinha uma dor na sua alma, sabe? E muitas vezes, bem nesse momento de dores na alma, de sofrimento, de enfermidades, de famílias destroçadas, de famílias sofrendo, pessoas complexas, pessoas vivendo dramas e traumas. É bem nessa hora que chega o Deus maravilhoso e age, porque Deus é Deus de misericórdia e de compaixão. E ela está ali chorando de uma forma, e vem ali Eli, o sacerdote, e acha que ela está bêbada. Diz: não, a minha alma está em choro porque eu quero ter um filho. E ela faz uma oração de propósito: Senhor, se tu me deres um filho, eu trarei ao Senhor. E vocês sabem a história. Ela trouxe Samuel, que depois é juiz, é profeta e sacerdote. Um homem extraordinário nas mãos de Deus. Pai e mãe, apresente seus filhos todos os dias a Deus. Consagre a Deus. As minhas orações da manhã, a primeira coisa que eu faço é consagrar a minha família. Senhor, a minha família está nas tuas mãos. Estou consagrando aqui novamente. Portanto, meus irmãos, você, pai, mãe e filhos, vocês podem orar para os seus pais. E eu quero dizer para você, jovens, faça uma reunião de jovens, coloque seus propósitos e entre em oração, como jovens, como grupo, para vencer e para vocês superarem os propósitos e dar testemunho. É um pai que não está crente, é uma mãe, ou é um parente, seja o que for, ore por eles, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você está nas mãos de Deus, o Senhor está na mão do Senhor Jesus, podemos fazer isso em nome do Senhor. Então nós olhamos para essas realidades e percebemos. Então os propósitos, eles podem surgir bem num momento tão complicado que nós não imaginaríamos que aquilo ia acontecer. Para isso, vamos pensar um pouquinho. Vamos pensar um pouco sobre como nós podemos andar dentro desses propósitos. E eu queria lembrar vocês que a palavra de Deus vai falar lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 3, que os propósitos de Deus, eles se cumprem, mas precisam estar dentro da vontade e do propósito de Deus. Então, a primeira coisa que nós olhamos aqui, naturalmente você já ouviu isso, certamente já preguei também tantas vezes sobre essa questão, mas eu quero apresentar como o Senhor Jesus fala nesse texto aqui. Primeira coisa que ele vai falar, ele vai dizer assim, olha, versículo 2 de João capítulo 10. Aquele, porém, que entra pela porta é pastor das ovelhas. A este o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo seu nome e as suas ovelhas, e leva as suas ovelhas para fora.
Quando tira para fora todas elas que lhe pertencem, veja bem, vai adiante delas, elas seguem, porque elas conhecem a sua voz. Primeira coisa que eu quero colocar para você como aplicação é: os meus propósitos eu devo apresentar a Deus, mas eu preciso conhecer essa voz de Deus. Porque durante a nossa vida, você vai ter sempre uma voz que vai te dar uma orientação, uma dica, uma informação, que vai te ajudar. Como eu já disse, as mãos de Deus, ou a voz de Deus, é usada através da palavra, mas através de pessoas que nos falam. E eu tenho comigo muitas coisas, muitas pessoas que falaram e marcaram a minha vida. E eu queria que nessa manhã, para você entender os seus propósitos, espero que você tenham feito, se não fizeram ainda façam. E se você não fizer, pode ter certeza que Deus tem propósito. Mas ouvir a voz de Deus é a coisa mais importante para você começar qualquer projeto, qualquer situação que você vai fazer, seja em relação à sua vida pessoal, à sua vida familiar. Então, primeira coisa, sabe que quando Deus está falando lá em Deuteronômio, através de Moisés, a primeira expressão que vem é assim: ouve, ó Israel. E nessa manhã eu digo para vocês: ouve, ó igreja do Senhor, ouça a voz de Deus, ouça a voz de amor, a voz de compaixão, mas uma voz também que é juízo lá no final. Então todo aquele que ouve a voz de Deus, lá em Apocalipse, as 7 igrejas, sempre vai terminar assim: aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus tem a dizer às suas igrejas. Nós precisamos ouvir, meus irmãos. Hoje é difícil, é uma competição muito grande. Você ouve mais coisa da internet e pelo celular do que qualquer outra coisa. E muitas vezes você está ouvindo algumas pessoas, você acha: mais que maravilhoso, que lindo isso aqui, e nem sempre. Lembre-se, eu já falei aqui, muitas vezes se faz uma imagem do inimigo como um monstro, uma coisa terrível, né? Mas não, ele é muitas vezes bem bonitinho, para enganar, e a sua voz é muito, assim, querendo imitar aquilo que Deus falou, porque ele imita, é imitador. Então nessa manhã, a primeira coisa, apresentamos nossos propósitos, nossas vidas, para ouvir a voz de Deus. Amém? Amém. Aqui está. Eu quero sugerir para você, igreja, comece lendo esse ano, comece lendo a Bíblia. Eu estou terminando a segunda leitura, mas eu queria que vocês, essa igreja, esse ano, vamos entrar na Bíblia. Leia primeiro, comece com o Evangelho de João, começando pelo Evangelho de João, que é muito, muito, muito bom. Aqui você vai ter muitos toques. Veja que quando o Senhor Jesus fala, é inconfundível. A fala do Senhor Jesus é única, é diferente de toda outra voz. É diferente. Não sei para você, mas são mais de 50 anos, meus irmãos, que eu estou andando com o Senhor Jesus. Eu sei quando Ele está falando comigo. Se você tem essa sensibilidade, que é algo dado pelo Espírito de Deus, você pode glorificar a Deus, pode dizer: aleluia, Senhor Jesus. O Senhor fala, eu sei quando o Senhor está falando, porque Ele vai dizer assim: as minhas ovelhas não ouvem a voz daquele outro. Aqui mesmo, dizendo assim, versículo 50, desculpe, eu estou olhando no capítulo 9, diz assim: todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltadores, versículo 8, mas as ovelhas não ouviram a sua voz. Então nós precisamos cuidar. Então eu quero dizer para você, ouça a voz de Deus, amém? Ouçamos a voz de Deus, como pastor? Pela palavra. Eu sei que durante a semana você tem tantos compromissos, tantas coisas, que você às vezes não consegue ler a Bíblia. Eu tenho ciência disso. Eu tenho consciência. Mas queremos ser uma igreja que ouve a voz de Deus pela sua palavra. A palavra de Deus é a sua voz. Então ouça a voz de Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus, a primeira consciência que temos
é que somos pecadores, que somos necessitados, que precisamos da graça, que precisamos do socorro, que precisamos da ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Se você entende isso, pode glorificar a Deus. É a primeira coisa que nós entendemos. Somos salvos pela graça, somos libertos e restaurados pelo agir do Espírito Santo. Então ouça a voz de Deus. Quem tem ouvidos, ouça. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, diz o Senhor Jesus. Naturalmente que Ele vai continuando, falando aqui para nós, dizendo assim: eu sou bom pastor. Sabe, ninguém é mais bom pastor do que o pastor Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu sou bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Então essas são situações, irmãos, que nós precisamos ter cada dia. Não é só um momento, mas cada dia. E eu quero então apresentar esses propósitos diante de Deus, para que você viva não só um momento de culto, não só um momento que nós estamos aqui, mas que possamos apresentar os nossos propósitos e viver segundo a palavra de Deus. Pois Ele vai falar assim: olha, eu conheço as minhas ovelhas. Eu quero dizer para você, o Senhor Jesus conhece tudo da sua vida e da minha vida. Tudo, meus irmãos. O Senhor Jesus conhece o que você nem imagina. Deus conhece. Então eu posso compreender que Ele sabe das coisas e que talvez ninguém sabe da sua vida, ninguém sabe da minha vida. Mas Deus sabe, o Senhor Jesus conhece. E Ele sabe que nós precisamos, como foi falado aqui, sermos prudentes, termos sabedoria, porque quando você tem conhecimento, você tem liberdade. Amém? Quando você tem conhecimento, você tem liberdade. Liberdade de escolha, de saber, é esse caminho que eu vou? Não, o Senhor Jesus me disse que é outro caminho. É por esse outro caminho que eu quero andar, pelo caminho do Senhor. O conhecimento nos ajuda a ter uma visão, uma percepção da graça, do poder de Deus, ter uma ação também, uma reação no nome do Senhor Jesus. Então assim, meus irmãos, precisamos ouvir, precisamos continuar crescendo, conhecendo o Senhor Jesus, porque sem conhecimento não há confiança. Você conversa com a pessoa, sabe o nome dela, a pessoa diz também para você, e você acha que já sabe alguma coisa, que conhece, porque a pessoa conta uma história para você, já acha que conhece. Não, meus irmãos, nós precisamos de caminhada, estar juntos para conhecimento, por isso precisamos estar com o Senhor Jesus todo dia. Amém? Então, preciso ouvir a voz do Senhor Jesus, preciso conhecer o Senhor Jesus, que é ilimitado, você nunca vai chegar num ponto, você pode ler a Bíblia 1 milhão de vezes, ainda vai ter coisa aqui para ser revelada. E por fim Ele vai dizer assim: elas me seguem. O crente precisa seguir o Senhor Jesus, seguir aonde estiver. E nós temos hoje também tantas dificuldades. Às vezes pessoas são só religiosas, crentes religiosos só, mas não seguem, porque seguir tem que ter instruções. E quando você tem instruções, também você tem regras, você tem princípios. E não dá para uma pessoa seguir o Senhor Jesus sem entender que os princípios da palavra de Deus não podem ser quebrados. A verdade é a verdade. Aquilo que o Senhor diz, que está escrito aqui, é pecado, não tem como, meus irmãos. Então seguir o Senhor Jesus é ser aquela pessoa que obedece. Amém? Precisamos disso. E eu quero então concluir. 3 palavras aqui. Primeiro, isso significa plena confiança no Deus que servimos. Amém? Diga: Senhor Jesus, eu creio, eu confio na Tua palavra e agradeço. Primeira coisa, meus irmãos, porque se eu não confiar, eu não ouço, eu não quero nem conhecer e nem vou seguir. Então que Deus nos ajude a termos confiança. E a palavra de Deus vai falar o que lá em Salmos 37, versículo 5, tão conhecido: entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, ou mais ele. Isso. Então é a confiança. E o segundo, que nós já lemos, é a segurança, meus irmãos.
segurança. O pastor Roberto falou no domingo passado que a gente às vezes canta alguns cânticos, quero estar aí, quero ir com o Senhor, mas às vezes assim está cantando nem sabe. Por quê? Se for falar seriamente, quer morrer. E a pessoa? Que segurança tem? Se você tem o Senhor Jesus, se você ouve a voz do Senhor Jesus, se você conhece o Senhor Jesus, você segue o Senhor Jesus, você tem segurança que a hora que você partir, você está com o Senhor. Amém? Amém. Vocês estão meio com soninho hoje aí. Mas assim, pensa nisso. E por fim, meus irmãos, eu entendo aqui, as ovelhas, por que elas ouvem, por que elas conhecem a voz do seu pastor, e por que elas seguem? Porque elas têm essa segurança, mas elas têm intimidade. Fala comigo, Senhor Jesus, neste ano, eu quero ter muito mais intimidade com o Senhor. Aleluia, amém, amém. Falo com você que está pela internet. O propósito de Deus para a sua vida é que você conheça o Senhor Jesus, seja salvo em Cristo Jesus. E pode ser que você está num momento tão difícil, trágico, penoso, mas Deus tem um propósito para a sua vida. E nós declaramos isso pela fé em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.